Sou James Carter, tenho 45 anos, e há 3 meses, meu patrimônio era de quase 7 milhões de dólares. Eu era dono de um negócio de suprimentos elétricos de sucesso, morava em uma casa colonial de 6 quartos no subúrbio e tinha 2 filhos terminando a faculdade. Hoje, vou contar como perder absolutamente tudo me levou a descobrir algo que mudou minha vida completamente. Quando minha ex-esposa Michelle e seu namorado advogado me despiram de cada centavo e riram disso na minha cara, achei que não me restava nada. Mas, às vezes, os piores desastres acabam sendo as maiores bênçãos disfarçadas. E, às vezes, Deus age de maneiras misteriosas que não conseguimos entender até muito mais tarde. Parada naquele corredor do tribunal após a sentença final, Michelle tinha os braços em volta da cintura de Carl Peterson e me disse que eu era patético. 22 anos de casamento e eu nunca vi nada disso chegando. Que grande homem de negócios você acabou sendo, disse ela com um sorriso cruel. Carl sorriu com desdém enquanto ajustava seu terno italiano caro e disse, nada pessoal, no entanto. Acho que era pessoal agora, não era? Ambos riram, o som ecoando naquelas paredes de mármore como uma lâmina torcendo mais fundo no meu peito. Fiquei ali parado no meu único terno decente restante, vendo-os ir embora com tudo que levei 2 décadas para construir do nada. O negócio que comecei em uma garagem, a casa onde meus filhos deram os primeiros passos. Os 6,7 milhões em economias que acumulei com planejamento cuidadoso. Até a custódia de Alex e Emma, meus gêmeos de 19 anos, que estavam ambos em faculdades caras. Michelle gritou por cima do ombro, dizendo para eu processá-la se não gostasse. Ah, espere, ela riu. Você não pode mais pagar um advogado, pode? Ela era intocável agora porque Carl se certificara absolutamente disso através de meses de manobras legais cuidadosas. 3 meses após aquele dia devastador, eu estava com meus últimos $1.000, morando em um apartamento tipo estúdio que cheirava a mofo, derrota e cure do restaurante abaixo. Foi quando me lembrei de uma antiga conta poupança que meu avô Robert abrirá quando nasci. Deveria ter $50 nela, talvez fechada há décadas por fusões bancárias. Achei que poderia verificar, talvez fechá-la e comprar uma refeição decente para mim pela primeira vez. Mas quando a caixa do banco acessou aquela conta e seu rosto ficou completamente branco, quando ela chamou o gerente com as mãos trêmulas, quando ambos olharam para a tela do computador como se tivessem visto um fantasma de verdade, eu soube que algo extraordinário estava acontecendo. A voz do gerente era apenas um sussurro quando ele me disse que esta conta estava ganhando juros compostos desde 1960. Ele virou a tela para mim, e o que vi fez meus joelhos cederem e minha visão embaçar. A mulher que pensou que tinha me destruído completamente. O advogado que pensou que tinha ganhado tudo. Eles não tinham absolutamente nenhuma ideia do que estava por vir. Porque meu avô, um simples operário de fábrica que nunca ganhou mais de 15 mil por ano em toda a sua vida, tinha acabado de estender a mão do além-túmulo para salvar seu neto da maneira mais espetacular imaginável. Deixe-me voltar e explicar quem eu era antes de tudo desmoronar, porque essa é a única maneira de você entender verdadeiramente o quanto eu caí e o quão completamente cego eu estava para o que acontecia bem debaixo do meu nariz. A Carter Electrical Supply começou em uma garagem alugada no Queens, em 2004. Eu tinha 25 anos, um diploma em administração, uma esposa grávida e exatamente $12.000 que meu pai Henry me deixará quando faleceu de um ataque cardíaco repentino. Todas as manhãs, às 4h30, eu beijava a barriga crescente de Michelle e dirigia para aquela garagem, onde organizava o inventário, verificava suprimentos e preparava pedidos até meus primeiros clientes chegarem por volta das 6 horas. Empreiteiros sabiam que podiam contar comigo para ter o que precisavam, quando precisavam, a preços justos. Você vai trabalhar até morrer, dizia Michelle naqueles primeiros anos, massageando meus ombros enquanto eu me debruçava sobre os livros de contabilidade na nossa mesa da cozinha tarde da noite. Os bebês precisam de um pai, não apenas de um provedor. Os bebês eram Alex e Emma, gêmeos que chegaram durante uma tempestade de neve em novembro que fechou metade da cidade. Lembro-me de segurar aqueles pequenos humanos perfeitos pela primeira vez e prometer a eles que lhes daria tudo o que nunca tive enquanto crescia. Minha infância não fora pobre exatamente, mas sempre vivemos de salário em salário, sempre preocupados. Meu avô,
Robert trabalhou na linha de montagem da fábrica da Ford por 40 anos seguidos. Meu pai fora supervisor de manutenção em um hospital. Trabalho bom, honesto e duro, mas nunca o suficiente para parar a preocupação constante com dinheiro e contas. Quando os gêmeos completaram 10 anos, mudei o negócio para um armazém de 1.400 metros quadrados com docas de carregamento adequadas e controle climático. Empregávamos 32 pessoas na época, incluindo meu irmão Danny, que administrava nossa frota de entrega, e meu primo Frank, que cuidava de todas as contas comerciais. Toda quinta-feira de manhã, sem falta, eu me encontrava com Walter Drummond, meu contador, no Murphy's Diner na Form Road. Ele espalhava os relatórios trimestrais entre nossas xícaras de café e pratos de ovos mexidos, dizendo que eu tinha construído algo verdadeiramente especial. Hey, a maioria das empresas fali nos primeiros 5 anos, dizia ele enquanto batia nos números com a caneta. Você está indo para 16 anos agora e crescendo 20% anualmente. Você deveria estar orgulhoso. Os números eram mais do que apenas bons. Eram excepcionais. Conseguimos o grande contrato para fornecer ao Brennan Construction Group, que era a maior construtora comercial de toda a área tri-estatal. Aquele único contrato sozinho trazia 2 milhões de dólares por ano em receita estável. Somando todos os nossos outros clientes comerciais e o lado do varejo, estávamos faturando 8 milhões anualmente em receita total. Depois de cobrir todas as despesas, folha de pagamento, impostos e fazer investimentos inteligentes com a orientação de Walter, consegui acumular aquele belo número de 6,7 milhões em economias e investimentos. Nossa casa em Westchester era tudo o que Michelle sonhara quando éramos jovens, falidos e lutando. 6 quartos, 4 banheiros completos, uma linda piscina no chão e uma cozinha gourmet que ela redesenhou 3 vezes separadas ao longo dos anos a um custo enorme. Ela largou o emprego de higienista dental depois que Alex e Emma começaram o ensino fundamental, dedicando-se ao que chamava de gerenciar nossa presença social e construir as conexões certas. O clube de campo não é apenas sobre golfe, hey, explicava ela sempre que eu questionava as taxas caras de adesão. É onde os negócios reais são feitos, onde as conexões certas acontecem e podem realmente ajudar seu negócio a crescer. Ela provavelmente estava certa sobre isso, porque vários contratos significativos vieram através de caras que conheci em vários eventos do clube, embora eu mal tivesse tempo para comparecer com minha agenda de trabalho. Michelle ia a todos os almoços das senhoras, bailes de caridade, degustações de vinho, eventos de arrecadação de fundos. Ela voltava para casa falando com entusiasmo sobre este membro ou aquele. Suas casas de férias nos Hamptons, suas viagens à Europa, seus carros e joias caros. O nome de Carl Peterson começou a aparecer nessas histórias cerca de 2 anos antes de tudo explodir na minha cara. O escritório dele lida com todos os divórcios de alto patrimônio na área, mencionou ela casualmente uma noite durante o jantar. Tornou-se sócio com apenas 35 anos. Você consegue imaginar esse tipo de sucesso? Eu não conseguia imaginar porque estava ocupado demais trabalhando para construir meu negócio. Meu dia típico começava às 5 da manhã e não terminava até às 8 da noite. Sábados eu passava fazendo papelada e inventário. Domingos deveriam ser dias de família, mas, na maioria das vezes, eu era chamado para alguma emergência que precisava da minha atenção imediata. Um cano estourado em um grande local de trabalho, uma remessa atrasada que precisava ser resolvida, quebra de equipamento, sempre algo me puxando de volta ao trabalho, sempre outra crise exigindo meu tempo e atenção. Alex estava no Boston College estudando administração de empresas, seguindo diretamente meus passos. Emma estava na NYU estudando marketing e comunicação. A mensalidade combinada para ambos custava $140 mil por ano, mas eu pagava com prazer, sem reclamação. Eram bons filhos, crianças inteligentes com futuros brilhantes. Eles me mandavam mensagens ocasionalmente, principalmente sobre precisar de dinheiro para livros ou despesas, às vezes apenas para dizer olá. Michelle cuidava da maior parte das coisas reais de pai e mãe, todas as ligações sobre notas, relacionamentos, planos de fim de semana e problemas. Uma vez ouvi Emma dizer a uma amiga no viva voz que o pai estava sempre trabalhando. E a mãe disse que ele amava aquele armazém mais do que amava a família. Doeu muito ouvir aquilo,
mas disse a mim mesmo que estava construindo algo para o futuro deles, garantindo suas vidas. Cada dia de 16 horas, cada recital ou jogo perdido, cada férias em família que adiei por emergências de trabalho, tudo era um investimento na segurança futura deles. O negócio seria deles um dia. O dinheiro garantiria que nunca passassem pelas dificuldades que passei crescendo. Meu pai já estava morto há 5 anos naquele ponto, mas às vezes eu ainda ouvia sua voz claramente na minha cabeça dizendo: ninguém nunca deitou no leito de morte desejando ter passado mais tempo no escritório, filho. Mas eu empurrava essa voz para o lado consistentemente, junto com a distância crescente que eu via nos olhos de Michelle, e a maneira como ela começara a ficar fora até cada vez mais tarde, bebendo mais vinho, tratando nosso quarto como um quarto de hotel pelo qual ela estava apenas passando temporariamente. Achei que estávamos construindo um império juntos como parceiros. Não percebi que ela estava planejando ativamente sua demolição completa com outro homem. Terça-feira, 14 de março, está queimada na minha memória para sempre como uma marca. Saí do armazém mais cedo, por uma vez, por volta das 3 da tarde, porque era nosso 22º aniversário de casamento e eu queria fazer algo especial. Eu tinha 2 dúzias de rosas vermelhas no banco do passageiro e reservas no Chaise Lauren, o lugar francês chique onde ficamos noivos todos aqueles anos atrás, quando éramos jovens e esperançosos. A primeira coisa que notei ao chegar em casa foi o BMW preto distinto de cal parado bem na minha garagem. Eu conheci aquele carro porque Michelle o apontara no clube de campo apenas 2 meses antes, falando sem parar sobre o interior de couro personalizado e o preço de 6 dígitos. A segunda coisa que notei foi que as cortinas do nosso quarto estavam fechadas, o que era extremamente estranho para o meio de uma tarde de dia de semana. Fiquei no meu próprio saguão por 1 minuto inteiro com rosas ainda na mão, ouvindo os sons inconfundíveis vindos do andar de cima. Meu quarto, minha cama, minha esposa. A risada foi o que finalmente me fez mover em direção à escada. Não uma risada culpada ou nervosa, mas uma risada confortável, familiar, como se eles estivessem fazendo isso há tanto tempo que se tornará uma rotina confortável para eles. Mas não os confrontei nem subi furioso. Em vez disso, voltei para fora e fiquei sentado na minha caminhonete por 3 horas inteiras, observando e esperando. Cal saiu da minha casa às 18h30, beijando minha esposa na despedida bem na minha porta da frente, como se fosse dono do lugar e dono dela. Michelle acenou da porta, vestindo aquele roupão de seda que comprei para ela no Natal, sorrindo para ele como uma adolescente. Quando finalmente entrei às 20 horas, ela estava recém-saída do banho e cheirando a sabonete caro, cozinhando o jantar, cantarolando uma melodia alegre para si mesma. Ela disse que eu estava atrasado sem nem levantar os olhos do fogão onde mexia algo. Aniversário ou não, você poderia pelo menos ter ligado para avisar, disse ela com irritação na voz. Não disse nada. Apenas fiquei lá segurando rosas murchas, percebendo que todo o meu casamento fora uma mentira. Os papéis do divórcio foram entregues na manhã seguinte, exatamente às 9h15. Eu estava bem no meio de uma reunião importante com a equipe quando o oficial de justiça entrou na nossa sala de conferências com um envelope pardo. Todos os meus 32 funcionários assistiram em silêncio atordoado enquanto me entregavam os documentos legais que destruiriam sistematicamente tudo que passei 20 anos construindo do nada. Danny, meu irmão, levantou-se imediatamente como se estivesse pronto para jogar o cara fisicamente para fora do prédio. Mas eu acenei para que ele parasse. Minhas mãos estavam surpreendentemente firmes enquanto eu abria aquele envelope e começava a ler. Michelle não estava apenas pedindo um divórcio simples. Ela estava alegando abandono, abuso emocional, manipulação financeira, ocultação de bens e até infidelidade da minha parte. Cada acusação era uma mentira completa e fabricada. Mas isso não importava nem um pouco. Cal havia criado uma obra-prima absoluta de destruição legal. A primeira reunião oficial com os advogados foi realizada no escritório de canto de Cal no centro da cidade. Uma jogada de poder óbvia, mostrando-me exatamente quem estava no controle dessa situação. Michelle sentou-se ao lado dele em um terno de grife novo em folha, com brincos de diamante que eu nunca vira antes capturando e refletindo a luz. Ela se recusou a olhar diretamente para mim. Cal começou anunciando que sua cliente vinha sofrendo em completo silêncio há anos.
Meu vício em trabalho, minha ausência emocional, minha priorização do dinheiro sobre a família, listou ele. Temos documentação extensa remontando a 5 anos, disse ele suavemente. Meu advogado, Paul Redfield, perguntou, que documentação? Exatamente. Cal produziu uma caixa inteira de arquivos contendo diários que Michelle supostamente mantivera, detalhando meticulosamente minha negligência, fotos minhas no trabalho durante eventos familiares, extratos bancários que ela alegava mostrar em transferências suspeitas para contas ocultas, até declarações juramentadas de membros do clube de campo dizendo que testemunharam pessoalmente meu comportamento controlador e agressão verbal contra ela. Isso é ficção completa, eu disse, minha voz falhando de emoção. Michelle, diga a eles que tudo isso são mentiras. Ela finalmente olhou diretamente para mim e seus olhos eram absolutamente frios como o gelo de inverno. A única mentira, disse ela lentamente, foi eu fingir que nosso casamento significava alguma coisa para você, rei. Cal me ajudou a finalmente ver a verdade sobre quem você realmente é. O contador forense que trouxeram para examinar minhas finanças era primo de Cal, mas não descobrimos esse fato crucial até muito mais tarde. Ele testemunhou convincentemente que eu vinha escondendo bens sistematicamente, movendo dinheiro para contas offshore indetectáveis, desvalorizando deliberadamente o negócio para enganar Michelle. Cada negação que eu fazia me custava mais milhares em honorários advocatícios. Cada documento que eu tinha que produzir tomava tempo precioso e mais dinheiro que eu estava rapidamente esgotando. Paul estava completamente sobrecarregado, superado pelos recursos de Cal, e acho que genuinamente com medo da reputação brutal de Cal no tribunal de divórcio. Durante um breve intervalo nos procedimentos, Paul me puxou de lado e disse que eles estavam pedindo a custódia total dos gêmeos. Mesmo que tenham 19 anos, isso afeta significativamente os cálculos de pensão, explicou ele. Perguntei incrédulo como ela poderia possivelmente obter a custódia de adultos legais. Paul explicou que adultos legais que ainda são dependentes na faculdade significam que Cal conhece cada brecha na lei de família. Ele também é amigo de golfe do juiz Brennan, acrescentou Paul em voz baixa. Juiz Martin Brennan, em quem eu realmente votei na última eleição, acreditando em todas as suas promessas de campanha sobre justiça e valores familiares. Mas sentado naquele tribunal dia após dia, vendo-o concordar com simpatia cada palavra de Cal enquanto rejeitava as objeções de Paul, percebi que a justiça era apenas mais uma transação comercial que você podia comprar se tivesse as conexões certas. Michelle chorou perfeitamente na hora certa ao descrever meu suposto abuso. Como eu a isolara sistematicamente de todos os amigos, controlara cada aspecto das finanças, fizera com que se sentisse completamente inútil como pessoa. A mulher que gastara $40 mil reformando nossa cozinha 3 vezes alegou que eu a mantinha prisioneira em um casamento sem amor. Alex e Emma enviaram cartas escritas dizendo que eu fora completamente ausente de suas vidas, sempre escolhendo o trabalho em vez da família, nunca presente em momentos importantes. Aquelas cartas pareceram facas reais sendo cravadas entre minhas costelas, uma a uma. A audiência final durou 6 horas brutais. Cal pintou um quadro vívido de mim como um monstro que escondera milhões enquanto aterrorizava emocionalmente minha família por anos. A sentença do juiz Brennan foi rápida e absolutamente brutal. Michelle ficou com a casa, o negócio inteiro, todas as economias e investimentos, e custódia total com pagamentos máximos de pensão possíveis calculados com base no meu nível de renda anterior. Fiquei literalmente sem nada, exceto as roupas que estava vestindo e um Honda Civic de 20 anos que mantive na garagem por razões sentimentais porque foi meu primeiro carro. Cal anunciou alto o suficiente para que todos no corredor do tribunal ouvissem que aquilo era justiça real. Então, muito mais baixo, apenas para eu ouvir, ele se inclinou e sussurrou que ela tinha um gosto absolutamente incrível, a propósito. Ambos riram, indo embora de braços dados. O apartamento-estúdio na Belmont Avenue custava $800 por mês e vinha com uma vista espetacular de uma parede de tijolos sólidos e o cheiro constante e avassalador de curry do restaurante indiano logo abaixo. Após 3 longos meses morando lá, eu memorizara cada mancha de água no teto, cada rachadura nas paredes de gesso, cada hora que o bebê dos vizinhos de cima chorava inconsolavelmente. Minha dieta consistia inteiramente de macarrão instantâneo, sanduíches de manteiga de amendoim em pão branco barato e o que quer que estivesse em promoção na loja de $1.
A pior parte não era nem a pobreza extrema. Era a invisibilidade total, o apagamento de toda a minha existência. Ex-funcionários literalmente atravessavam a rua quando me viam descendo a calçada. Caras do clube de campo fingiam não me reconhecer no posto de gasolina. Até Danny, meu próprio irmão, teve que manter distância porque Michelle o manteve empregado na empresa, e ele precisava desesperadamente daquele emprego para sustentar sua própria família. Durante nosso único encontro secreto em uma parada de descanso na estrada longe da cidade, ele sussurrou que sentia muito. Michelle vigia absolutamente tudo, disse ele. Cal a convenceu de que você está planejando algum tipo de vingança. Se eu for pego falando com você, mesmo uma vez, sou demitido imediatamente. Minha conta bancária tinha exatamente $1.043,17. O tribunal penhorara 70% do meu salário do emprego temporário no armazém que encontrei, pegando tudo para pensão alimentícia e pagamentos atrasados. O juiz Brennan baseara todos os pagamentos no meu nível de renda anterior, ignorando completamente minha realidade financeira atual. Paul tentará entrar com pedido de modificação, mas isso exigia outro pagamento inicial substancial que eu simplesmente não tinha. Alex ainda não falava comigo. Não atendia ligações ou mensagens. Emma atenderá exatamente uma vez, chorando, dizendo que a mãe mostrará provas definitivas dos meus casos. Contas bancárias nas Ilhas Cayman com meu nome nelas. Coisas que absolutamente não existiam, mas que Cal fizera parecer convincentemente reais. O isolamento era total e completo. Aos 45 anos, eu estava mais sozinho do que aos 25. Exceto que agora eu não tinha mais juventude, esperança ou energia do meu lado. Foi numa noite de quinta-feira que finalmente comecei a vasculhar a velha unidade de armazenamento. A única coisa que Michelle não sabia, porque eu a alugara anos atrás em nome do meu falecido pai para guardar todos os pertences dele depois que morreu. A maior parte era lixo sem valor. Ferramentas velhas enferrujadas, álbuns de fotografia, sua coleção de cartões de beisebol que acabou sendo completamente sem valor, apesar das esperanças dele. Mas numa caixa de sapatos marcada como papéis importantes, com a letra do meu pai, encontrei algo que me fez sentar com força no chão frio de concreto, uma caderneta de poupança do First National Trust, datada de 15 de janeiro de 1960. O nome impresso na conta era o meu, James Robert Carter, e o depósito inicial era de exatos $50. Preso a ela com um clipe estava um bilhete com a letra distinta e cuidadosa do meu avô, para o futuro do meu neto, não tocar exceto em extrema necessidade. Assinado, Robert Carter. Lembrei-me vagamente da história da infância. Vovô Robert abrirá a conta quando nasci, seu primeiro neto. $50 era o salário de uma semana inteira para ele naquela época, um sacrifício significativo. Meu pai mencionara isso uma ou duas vezes ao longo dos anos, mas todos assumimos que a conta tinha sido fechada ou absorvida durante uma das muitas fusões bancárias desde 1960. O First National Trust fora comprado pelo Commerce Bank, que foi comprado pelo Republic Federal, que eventualmente foi absorvido pelo Chase. A caderneta provavelmente não valia nada agora, apenas uma relíquia de outra era. Mas sentado naquela unidade de armazenamento cercado por todos os remanescentes da vida do meu pai, senti esse estranho impulso de verificar, de honrar a memória do meu avô de alguma forma. Meu avô foi um homem tão simples que trabalhou na linha de montagem da fábrica da Ford por 40 anos sólidos. Ele morreu quando eu tinha apenas 10 anos, mas ainda me lembrava claramente de suas mãos, marcadas, fortes e calejadas, e como ele sempre deslizava uma nota de $1 para mim quando meus pais não estavam olhando. Guarde metade, gaste metade, ele sempre dizia com um sorriso cúmplice. O tempo faz o dinheiro crescer, James. Lembre-se disso sempre. Na manhã seguinte, vesti minha última camisa decente, aquela que eu guardava especificamente para entrevistas de emprego, e dirigi até a agência do Chase que costumava ser o First National Trust décadas atrás. O prédio fora completamente renovado várias vezes ao longo dos anos, todo vidro moderno e aço agora, nada como o banco de tijolos tradicional que meu avô teria conhecido. A caixa era uma jovem chamada Patrícia, muito inteligente e profissional. Ela sorriu e perguntou como poderia me ajudar hoje.
Deslizei a caderneta amarelada pelo balcão de mármore, explicando que tinha uma conta muito antiga de 1960 que gostaria de encerrar se ainda existisse. Patrícia franziu a testa para a antiga caderneta, digitou algo em seu sistema de computador, depois franziu a testa mais profundamente. Deixe-me verificar nosso sistema arquivado, disse ela. Mais digitação. A expressão dela mudou dramaticamente de confusão para surpresa completa e para algo como choque. Ela perguntou se eu poderia por favor esperar apenas um momento porque precisava chamar o gerente imediatamente. Ótimo, pensei amargamente. Vão me dizer que a conta foi confiscada pelo Estado há décadas ou fechada automaticamente por inatividade. Apenas mais um beco sem saída numa vida que se tornará nada além de becos sem saída. Patrícia voltou rapidamente com Theodore Grayson, o gerente da agência, um homem distinto na casa dos 50 anos que parecia ter visto absolutamente tudo em 30 anos de atividade bancária. Mas a expressão em seu rosto sugeria muito claramente que ele não tinha visto isso. Ele pediu em uma voz cuidadosamente controlada e profissional se eu poderia por favor acompanhá-lo até seu escritório. Precisávamos discutir essa conta privada e confidencialmente. Segui-o pelo banco, meu estômago apertado de ansiedade e baixas expectativas. O que quer que viesse, eu podia lhe dar. Depois de tudo que já tinha perdido, o que era mais uma decepção no grande esquema das coisas? Mas passando por todas as janelas dos caixas e câmeras de segurança, não pude deixar de notar que as mãos de Theodore tremiam ligeiramente enquanto ele carregava a velha caderneta do meu avô como se fosse feita de ouro maciço. O escritório de Theodore Grayson era todo mogno rico e couro caro, com certificados e prêmios cobrindo uma parede inteira. Ele gesticulou para que eu me sentasse em uma cadeira confortável, depois colocou cuidadosamente a caderneta do meu avô em sua mesa como se ela pudesse realmente explodir. A tela do computador estava posicionada de costas para mim, e observei seus dedos voarem pelo teclado, sua expressão ficando cada vez mais incrédula a cada toque. Senhor Carter, começou ele, depois parou, limpou a garganta e começou de novo com mais cuidado. Esta conta é absolutamente extraordinária. Seu avô não abriu apenas uma conta poupança regular em 1960. Ele abriu o que era chamado de conta de crescimento do século, um produto muito especial que o First National Trust ofereceu apenas brevemente em 1960. Ele pegou uma calculadora e um bloco de notas, fazendo anotações rápidas com uma caneta dourada. A conta foi especificamente configurada com juros compostos de 7,5% ao ano, bloqueada e intocável por um mínimo de 45 anos. O banco estava contratualmente obrigado a honrar essa taxa através de cada fusão e aquisição porque era vinculante. Ninguém podia tocar nela, nem mesmo você, até completar exatamente 45 anos. Fiz 45 anos há 3 meses, eu disse, minha boca subitamente completamente seca. Exatamente, disse Theodore, olhando para mim intensamente. A conta tornou-se legalmente disponível para você em janeiro. Sr. Carter, você entende como juros compostos realmente funcionam em períodos muito longos de tempo? Em teoria, sim, respondi. Theodore girou lentamente o monitor do computador para ficar de frente para mim. Isso não é teoria, disse ele calmamente. Este é o saldo atual da sua conta. O número exibido na tela não fazia sentido para o meu cérebro. Pisquei com força, contei todos os dígitos cuidadosamente, pisquei novamente. $4.847.539,28. Isso é completamente impossível, sussurrei. Eram apenas $50. $50 a 7,5% de juros compostos por 64 anos, Sr. Carter, explicou Theodore pacientemente. Ele abriu uma planilha detalhada mostrando o padrão de crescimento ano a ano. Seu avô escolheu o instrumento financeiro absolutamente perfeito no momento perfeito. No ano 20, valia $212. No ano 40, cresceu para $895. A verdadeira mágica aconteceu nos últimos 20 anos. Puro crescimento exponencial. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente agora. Isso é realmente meu? Perguntei. Não há erro. Nenhum erro de forma alguma, confirmou Theodore. Mas, Sr. Carter,
Isso não é tudo. Ele abriu um arquivo e tirou uma pasta que parecia tão velha e amarelada quanto a própria caderneta. Seu avô também estabeleceu o que chamamos de adendo de investimento a esta conta. Em 1965, ele instruiu o banco a comprar exatamente $100 em ações de uma pequena empresa têxtil chamada Berkshire Hathaway. A sala inteira pareceu inclinar para o lado. Berkshire Hathaway, consegui dizer. A empresa de Warren Buffett. A própria, respondeu Theodore com um leve sorriso. Em 1965, essas ações custavam aproximadamente $19 cada. Seu avô comprou 5 ações no total. Hoje, após múltiplos desdobramentos de ações e 60 anos do gênio de investimento de Warren Buffett, essas 5 ações originais valem aproximadamente $8,2 milhões. Eu não conseguia falar. Não conseguia nem respirar direito. Theodore me serviu um copo de água de uma garrafa de cristal em sua mesa, e eu bebi sem sentir gosto de nada. Seu avô deixou instruções muito específicas e detalhadas, continuou Theodore, enfiando a mão na pasta e tirando um envelope amarelado com meu nome escrito com caneta tinteiro. Esta carta deveria ser entregue a você quando acessasse a conta. Com os dedos tremendo tanto que eu mal conseguia funcionar, abri o envelope. Dentro, escrito com a letra distinta e cuidadosa do meu avô, havia uma carta. Querido James, se você está lendo isto, atingiu a idade da sabedoria e se encontra em extrema necessidade. Eu não sabia nada do seu futuro quando escrevi isto, apenas que a vida tem tempestades terríveis e todo homem precisa de um porto seguro. Seu pai Henry é um bom homem, mas pensa pequeno. Você, acredito, pensará grande. Mas mesmo grandes pensadores podem ser derrubados por circunstâncias que não podem controlar. Sou um homem simples que aprendeu 3 coisas. Primeiro, dinheiro não é riqueza, tempo é. Segundo, o que está escondido não pode ser roubado. Terceiro, um homem que parece não ter nada é frequentemente mais rico do que um homem que mostra tudo. Escolhi a Berkshire Hathaway porque conheci um jovem chamado Warren em um tour pela fábrica que falava com sensatez sobre valor e paciência. Talvez não dê em nada. Talvez dê em tudo. Use este presente com sabedoria. Não confie em ninguém completamente. Nem mesmo naqueles que compartilham sua cama. O mundo está cheio de Carl Petersons e Michelles, embora usassem nomes diferentes no meu tempo. Seu avô, Robert Carter. PS. Nunca deixe que vejam todas as suas cartas, James. Nunca. Olhei para Theodore através das lágrimas, embaçando minha visão. Ele sabia, eu disse maravilhado. De alguma forma, ele sabia que isso aconteceria. Theodore disse suavemente, havia mais uma coisa crítica que eu precisava entender. As instruções da conta especificavam muito claramente que qualquer tentativa de acessá-la antes do meu 45º aniversário resultaria na perda imediata de todos os juros e ganhos de investimento. A conta reverteria apenas para o depósito original de $50. Se minha ex-esposa tivesse descoberto isso durante o processo de divórcio e tentado reivindicar como bem conjugal, ela teria destruído todo o seu valor. O timing tinha que ser perfeito. A ironia me atingiu como um golpe físico real no peito. Michelle e Cal tinham sido tão minuciosos, tão convencidos de que tinham encontrado até o último centavo. Eles contrataram contadores forenses caros, investigaram cada conta bancária que eu já abrirá, rastrearam cada transação voltando anos. Mas nunca pensaram em procurar algo aberto antes mesmo de eu ter um dia de vida, escondido à vista de todos sob décadas de poeira e fusões bancárias. O que eu faço agora? Perguntei a Theodore. Primeiro, vamos colocá-lo em contato com nossa equipe de gestão de patrimônio privado imediatamente, respondeu ele. Filho, sugiro fortemente que você fale com nossos advogados fiscais e consultores financeiros recomendados. Ele sorriu levemente. Terceiro, você pode querer considerar manter isso extremamente quieto até ter feito todos os seus planos. Pensei no rosto cruel e risonho de Michelle. No sorriso arrogante de Cal. No martelo desdenhoso do juiz Brennan. Ah, pretendo ficar muito quieto, Sr. Grayson. Muito quieto mesmo. Saí daquele banco um homem completamente diferente daquele que entrará 2 horas antes.
Não apenas por causa do dinheiro, embora isso mudasse a vida, mas porque finalmente entendi o que meu avô tentará me ensinar através das décadas. O verdadeiro poder não é o que você mostra ao mundo. É o que você mantém escondido até exatamente o momento certo. Por 2 semanas inteiras, continuei morando naquele estúdio, comendo macarrão, indo para o meu trabalho no armazém, agindo como se estivesse completamente derrotado. Não contei absolutamente a ninguém sobre a fortuna agora depositada em minhas novas contas. Em vez disso, encontrei-me muito discretamente com Arthur Blackstone, o advogado mais temido de toda Nova York e, ironicamente, ex-mentor de Cal Peterson. Cal era meu protegido, Arthur me disse durante nossa primeira reunião confidencial em seu escritório na cobertura com vista para a cidade. Brilhante, implacável e completamente sem qualquer ética. Estive esperando exatamente o caso certo para ensinar a ele a lição que ele desesperadamente precisa. A investigação privada de Arthur descobriu absolutamente tudo. Cal e o juiz Brennan não eram apenas amigos casuais de golfe. Eles tinham um arranjo financeiro contínuo envolvendo decisões favoráveis em troca de propinas substanciais. O contador forense que testemunhou contra mim era primo de Cal, mentira completamente sobre suas credenciais e fabricara provas deliberadamente em múltiplos casos. Michelle estava tendo casos há 3 anos inteiros, não apenas com Cal, mas com outros 2 homens do clube de campo. Vamos entrar com um processo por fraude, má conduta judicial e extorsão sob os estatutos Rico, explicou Arthur, espalhando documentos por sua mesa enorme. Isso não é apenas sobre reverter seu divórcio, James. Isso é sobre processo criminal e prisão. O dia em que Cal foi preso em seu escritório de advocacia foi o mesmo dia em que me mudei daquele estúdio para um hotel decente. Agentes do FBI o levaram algemado enquanto seus sócios e clientes assistiam em choque pelas janelas. O juiz Brennan foi preso na mesma tarde durante um almoço em seu clube de campo. O noticiário local veiculou a história continuamente por semanas. Advogado de divórcio proeminente e juiz presos em escândalo massivo de corrupção abrangendo anos. Michelle me ligou gritando histericamente quando todos os bens foram imediatamente congelados por ordem federal, sua voz estridente de pânico e confusão. O que você fez? Como isso é possível? Você não tinha nada. Respondi muito calmamente que eu não tinha nada que ela pudesse ver. Meu avô me ensinou essa lição, embora tenha levado à perda de tudo para entendê-la verdadeiramente. A sentença de divórcio foi completamente anulada em 2 meses. Michelle teve que devolver a casa, o negócio e o que restava do dinheiro que ela ainda não gastara em joias, carros de luxo e cirurgia plástica. Cal, enfrentando a perda da licença e sério tempo de prisão federal, virou-se contra ela completamente para se salvar, revelando em detalhes que ela ajudara a planejar todo o esquema desde o início, treinando-o sobre exatamente quais bens visar e como manipular as crianças contra mim. Alex e Emma vieram me ver depois que a verdade completa saiu no noticiário. Ambos chorando antes mesmo de chegarem à minha porta. Tinham-lhes mostrado documentos falsos, contado mentiras elaboradas e convincentes, sistematicamente manipulados pela própria mãe para acreditar que eu era um monstro que os abandonara por trabalho e dinheiro. Emma soluçou em meus braços, dizendo que a mãe mostrará a eles extratos bancários com meu nome em contas nas Ilhas Cayman, e-mails para supostas amantes, fotos que eram claramente adulteradas, mas pareciam reais o suficiente para convencer 2 crianças que queriam acreditar na mãe. Pai, sentimos muito, disse Alex, sua voz quebrando completamente. Ela nos mostrou tudo. Tudo parecia tão legítimo. Como deveríamos saber que ela estava mentindo? Eu disse a eles que eram meus filhos e não havia absolutamente nada a perdoar. Eles também eram vítimas. Em tudo isso, Michelle os usará como armas, virando-os contra mim para fortalecer seu caso legal e me quebrar emocionalmente. Vendi a Carter Electrical Supply 6 meses depois por $12 milhões para Brennan Construction, que ainda precisava de um fornecedor confiável e queria se distanciar do escândalo. Combinado com o presente do meu avô, eu tinha mais dinheiro do que jamais sonhei possuir. Mas vivi modestamente, comprando uma casa simples de 3 quartos em um bairro tranquilo longe de Westchester e da turma do clube de campo que virara as costas para mim. Estabeleci a Fundação Robert Carter,
focada exclusivamente em educação financeira para famílias da classe trabalhadora. Todo mês, eu pessoalmente dou aulas no centro comunitário explicando juros compostos, investimento de longo prazo e o acúmulo paciente de riqueza real. Conto a eles sobre meu avô, o simples operário de fábrica que entendia de dinheiro melhor do que qualquer banqueiro de Wall Street com MBA. O tempo é seu maior ativo, digo a cada turma. Não o que você ganha, mas quanto tempo você deixa crescer. Dani administra as operações diárias da fundação agora, e nos reconectamos como irmãos após anos de distância forçada. Ajudamos 300 famílias a iniciar suas próprias contas de investimento, ensinando-lhes o que meu avô sabia instintivamente. Michelle trabalha como recepcionista em um consultório dentário agora, exatamente o mesmo tipo de emprego que tinha quando nos conhecemos há mais de 20 anos. Ela mora com a irmã em um apartamento pequeno, dirigindo um Toyota de 10 anos e lidando com a realidade de que jogou tudo fora por um homem que a abandonou no instante em que as coisas ficaram difíceis. Cal teve a licença cassada permanentemente e foi condenado a 3 anos em prisão federal por fraude e extorsão. O juiz Brennan pegou 5 anos e perdeu toda a sua pensão. A investigação revelou que eles manipularam dezenas de casos juntos ao longo dos anos, destruindo famílias para lucro pessoal. Às vezes a justiça vence. Só é preciso paciência. Mas aqui está o que realmente aprendi com tudo isso. Meu avô, Robert, que nunca ganhou mais de 15 mil por ano, que trabalhou no mesmo emprego de linha de montagem por 4 décadas, que usou o mesmo terno para a igreja por 20 anos, entendeu algo fundamental que a maioria das pessoas nunca compreende. A corrida nem sempre vai para o veloz ou a batalha para o forte. Às vezes vai para o paciente, o cuidadoso, aqueles que entendem que o verdadeiro poder reside não no que você exibe, mas no que você mantém escondido. Mantenho a foto dele na minha mesa agora, bem ao lado daquela velha caderneta de poupança amarelada. Quando jovens empreendedores veem a fundação se gabando de suas vitórias rápidas e negócios chamativos, aponto para aquela foto. Este homem transformou $50 em 13 milhões, digo a eles. Não através de truques ou esquemas ou pisando nos outros, mas através de paciência, sabedoria e compreensão de que o tempo usado corretamente é a força mais poderosa do universo. Toda noite antes de dormir, leio o bilhete dele novamente. Nunca deixe que vejam todas as suas cartas, James. Nunca. Ele estava certo. A melhor mão é aquela que ninguém sabe que você está segurando até o momento em que a coloca na mesa e leva tudo.